Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho não da saúde do ser humano, mas da saúde da empresa. A gente vê também a movimentação não só na saúde do ser humano, mas na saúde das empresas, como o governo pretende nesse momento ajudar criando medidas provisórias. Uma que me chamou muita atenção foi a medida provisória de domingo, a 927. Para quem tiver curiosidade de ler ela na íntegra, eu li ela e peguei um compilado de tudo que eu achei bastante importante. Então a medida provisória ela traz algumas coisas que realmente já existiam na CLT, já vinha praticando, outras ela quebra totalmente a regra de como era. E aí eu vim trazer assim de uma maneira, quero tentar ser o menos técnico possível, porque são decisões que vocês empresários vão ter que tomar nesse momento, ou podem tomar pela medida. E também, eu ainda não tenho uma empresa, mas um dia eu vou ter. Você pode entender que neste momento o que o governo pode fazer por você. Então, o que eu vi de bastante interessante, eu fiz um compilado, tá aqui na minha frente. Ele colocou assim a escala das férias. Até ontem, até domingo, as férias você para dar para o colaborador você tinha que avisar ele 30 dias de antecedência e assim libera ele pagando os 30 dias e mais um abono de um terço, que era de direito dele da CLT. No caso de férias coletivas, diminuía esse prazo, ao invés de 30, vinha para 15. A partir de domingo, a medida provisória foi publicada, esse prazo é de 48 horas, ou seja, tanto individual quanto coletivo. Você avisa os colaboradores ou o colaborador, com 48 horas ele já pode ser dispensado para as férias. E um terço de férias e as férias não também fica prorrogado nesse momento da medida provisória para ser pago no mês subsequente. E um terço de férias pode ser pago até 31/12. Então, é uma flexibilidade que foi criada para as empresas para mandar esses colaboradores para casa, pagar eles, ter o salário normal e o terço de férias fica para até o final do ano. Lembrando que essa medida, isso vale enquanto a medida estiver valendo. Evidente que essa medida foi feita por conta da pandemia. Controlou a pandemia, a medida vai ser revogada? Acabou, segue só o prazo que ela determinou e volta à regra normal que é da CLT e da Constituição Federal. Então teve essa escala das férias que eu achei bastante interessante, esse aviso ser diminuído, ser reduzido aí ao prazo de 48 horas. Isso não exime o seu contador de informar os órgãos competentes, tá? Tudo isso. Ele fala também numa antecipação de feriado. No seu município, no seu estado, existem feriados, assim como os feriados religiosos. Você pode antecipar? Pode. A partir de agora, pode. Você diz quais os feriados que você quer antecipar e avisa, notifica o colaborador. Ele tem que estar sabendo que aqueles dias que ele está de gozo do dia é referente a tal feriado. Até os religiosos? Até os religiosos, desde que o colaborador tenha o consentimento. Para fins de feriado religioso, o colaborador tem que aceitar. Os outros não há necessidade, a empresa mesmo por si só pode determinar isso daí. E ambos notificado por escrito, porque depende dessa ação do colaborador. Ele precisa saber que ele está sendo dispensado por isso. E não adianta você deixar ele em casa e depois voltar a trabalhar e falar, aqueles dias era por isso. Não, tem que ser uma ação premeditada, não pode ser depois criar esse documento, tá? Que mais que eu vi de bastante interessante? Quem trabalha com banco de horas, sabe aquela situaçãozinha de ganhar, faz horas, desconta? Não tinha horas negativas, você não podia ficar devendo horas. Você poderia ficar com crédito, mas devendo não. A partir da medida provisória, agora você pode ficar devendo horas. Se você comunicar isso, é possível esse banco de horas negativos. Para fins de demissão, para fins de contratação, exames periódicos, são a parte da saúde do trabalhador, também está prorrogado, está suspenso isso aí por enquanto. Ele, para tentar não jogar muita gente para o sistema de saúde, né? Exames periódicos, total prorrogado. Demissional, esse é obrigado ainda a fazer. O admissional também pode ser prorrogado.
Quando a gente diz prorrogado, não quer dizer que vai ser isento para sempre, tá? Ele precisa fazer num determinado momento. Lembrando de novo, quero ser bem redundante nisso, essas medidas só valem enquanto tiver no estado de calamidade. Acabou elas, volta a CLT normal. São só os benefícios que foram criados para as duas partes, tá? Teve nessa medida do domingo, estava muito confuso, mas tinha lá alguma coisa assim prevista na Constituição de 88 e na medida que poderia suspender o trabalho sem remuneração por 120 dias. E aí, como ficou um poderia, ficou um negócio bem estranho, começou a dar muito questionamento, também, lógico, evidente que era uma medida bastante forte, e ela foi revogada hoje. Eu acabei de ver, já publicou no Diário Oficial, ela está revogada essa parte do postergar 4 meses de interromper o contrato de trabalho. Isso não vai funcionar, não está revogado, não se discute ainda. Pode ser que ela volte mais tarde com outro formato, mais explicado. Acredito que não, mas existe possibilidade. Ele fala também nessa medida do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador. O que eles fazem na medida? É direito do funcionário, isso é irretratável, não tem como mexer, mas ele deixa você pagar depois. Você gera a guia e você prorroga o prazo. Lá eu não vi o prazo exatamente para trazer aqui. Eu sei que o do Simples Nacional, do mês 3, 4 e 5, ele jogou para 9, 10 e 11. Então ele jogou lá para o final do ano. O FGTS possivelmente é isso. O trabalhador perdeu o direito do FGTS? Não, de maneira nenhuma. Foi prorrogado. Aqui a gente não vê ninguém perdendo direito. A gente vê postergando direitos por conta da pandemia. O Simples Nacional, como eu já disse, quem iria pagar o Simples agora no dia 20/4, que é a competência do mês de março, pode jogar esse Simples lá para frente, pagar no dia 20/10. Redução salarial, então, trata lá, mas muito confuso. Acredito que possivelmente ninguém vai conseguir ter segurança jurídica para tal. Então ela deve ficar parada, não entra nesse âmbito agora, mas é algo que pode ser discutido daqui a pouco numa nova medida provisória, dependendo do andar da carruagem, da tal falada curva, né, do controle. Os profissionais da área da saúde também tratou alguma coisinha lá. É mais para quem faz plantão, eles quebra aquela regra que não poderia extrapolar uma quantidade de horas. Agora isso já libera para se o funcionário ficar mais na empresa, mais plantão. Os colaboradores da área da saúde teve essa flexibilidade também, por conta da alta demanda, né? Então vem com isso. Todas essas informações, pessoal, é para vocês refletir e pensar o que dá para a gente usar dentro da empresa. Ou eu não tenho uma empresa, eu sou colaborador, o que a empresa pode fazer no âmbito trabalhista. Lembrando que isso é uma regra que não está escrita, mas ela é implícita. O bom senso, a razoabilidade é o pilar de tudo. Então, se você tem uma empresa, usar dentro das leis, dentro das medidas provisórias, o bom senso e a razoabilidade é o sucesso, né? Por quê? Não quer dizer também que isso aqui não pode ser passível de uma ajuização depois, de uma questão trabalhista mais tarde. Isso, muita coisa, como uma medida é muito rápida, ela cabe discussão depois. Então, o que a gente pode tirar disso? Usar as questões menos complexas, como essa redução de salário, e utilizar, olha, vamos antecipar os feriados, vamos liberar esse colaborador de férias para não onerar para a empresa, que a gente utiliza ele em um outro momento, porque uma coisa é certa, a pandemia vai passar uma hora, e a gente vai precisar de uma carga de trabalho maior depois. Então é isso, eu acho que eu tenho ajudado. Se tiver mais alguma dúvida que seja pertinente, que eu possa responder, fiquem à vontade. Tchau, tchau.